Você já se sentiu tocado por uma presença divina em momentos de desespero, como se algo sobrenatural estivesse ao seu redor, protegendo, guiando, fortalecendo sua fé? Já teve a sensação de que, mesmo nos piores momentos, algo ou alguém estava ali, segurando a sua mão invisível, fazendo você resistir? E se eu te dissesse que esses sentimentos podem ser sinais de que você está entre os escolhidos de Deus? Não é por acaso que você está ouvindo estas palavras. Nenhuma coincidência existe no plano divino. Se você chegou até aqui, é porque o Espírito Santo ou o próprio Padre Pio o trouxe até este momento. E acredite, o que você vai ouvir hoje não é algo que todos sabem. Este é um mistério profundo, um segredo espiritual raramente revelado a todos, apenas aqueles que realmente buscam a verdade e a proteção de Deus. E se eu te disser que Padre Pio, um dos santos mais místicos e profundos que já viveu, revelou 7 dons espirituais que somente os escolhidos de Deus têm? Esses dons não são comuns. São sinais de que, de alguma forma, você está sendo chamado para uma missão maior, uma missão divina, com um propósito celestial. Padre Pio, com seus dons extraordinários de bilocação, discernimento dos espíritos, curas milagrosas e profunda vida de oração, sempre teve uma conexão única com o Senhor. Ele sabia como identificar aqueles que possuíam esses dons espirituais e sabia também que quem os possuía tinha uma responsabilidade muito grande: usar esses dons para a glória de Deus e o bem da humanidade. E agora, nesta mensagem, o Padre Pio quer revelar esses dons a você. Ele quer que você saiba se de alguma forma está sendo escolhido por Deus para algo maior, para uma missão de salvação, cura e proteção, para estar mais próximo do divino, sentindo seu toque em cada oração, em cada ação. Se você sentir que algum desses dons está em sua vida, saiba que você é um escolhido. Mas atenção! O simples fato de ter um ou mais desses dons não é o suficiente. É preciso que você os use com humildade, com fé e, acima de tudo, com a devoção e a responsabilidade que eles exigem. Agora, se você está se perguntando, como saber se eu tenho algum desses dons? Ou será que eu sou um escolhido de Deus? Eu te convido a continuar ouvindo. Padre Pio revelou esses mistérios não para todos, mas para aqueles que, como você, têm o coração aberto e disposto a aceitar a verdade que será revelada. Prepare-se, porque o que você vai descobrir aqui é algo que transformará sua vida espiritual. Deixe seu coração se abrir, permita que a verdade de Deus penetre profundamente em sua alma. Antes de seguir, se você sente que algo em sua vida precisa de mudança, comente abaixo e se inscreva como um sinal de fé e proteção. O Espírito Santo está tocando o seu coração agora. Não é por acaso que você está aqui. Padre Pio afirmava, em direção espiritual silenciosa e profunda, que Deus nunca escolhe alguém sem antes marcá-lo espiritualmente. Para ele, os escolhidos não eram definidos por títulos, cargos ou reconhecimento humano, mas por sinais invisíveis gravados na alma. Sinais que se manifestam na vida concreta através de dons espirituais específicos, dons que não podem ser aprendidos, comprados ou simulados. Eles são dados do alto, como uma chama acesa por Deus no coração de quem foi separado para algo maior. Durante seus longos anos no convento de San Giovanni Rotondo, Padre Pio conviveu diariamente com o sobrenatural. Ele via o que os outros não viam, discernia almas, identificava ataques espirituais, reconhecia chamados ocultos. Muitas vezes, ao atender um fiel no confessionário, ele interrompia a confissão e dizia com firmeza e compaixão que aquela pessoa carregava um sinal de Deus, mesmo sem saber. E essas palavras, ditas com autoridade espiritual, mudavam destinos. Padre Pio ensinava que os escolhidos de Deus quase nunca têm uma vida fácil.
Pelo contrário, passam por dores profundas, perdas, doenças, crises financeiras, rejeições, perseguições espirituais e períodos de grande solidão interior. Não porque Deus os abandonou, mas porque estavam sendo preparados. Ele dizia que o sofrimento aceito com fé é uma das maiores chaves que revelam um eleito, pois o ouro verdadeiro só se purifica no fogo. Talvez, ao ouvir isso, algo se mova dentro de você. Talvez você se pergunte por que enfrentou tanto, por que chorou tanto, por que precisou ser forte quando tudo parecia desabar. Talvez você carregue feridas que ninguém vê, batalhas espirituais que nunca contou a ninguém. Padre Pio ensinava que essas dores, quando unidas a Cristo, não são castigo, mas sinal de eleição. Ele também alertava que muitos escolhidos vivem sem consciência de seus dons. Caminham pela vida achando que são apenas fracos, sensíveis demais ou diferentes. Mas, na verdade, são almas espiritualmente abertas, com uma percepção profunda do bem e do mal, com um coração que sofre mais porque ama mais. Padre Pio dizia que essas almas atraem tanto a graça quanto a oposição espiritual, exatamente por carregarem luz. Existe um testemunho forte contado por frades próximos a Padre Pio, em que uma mulher simples, doente e financeiramente arrasada procurou o santo apenas para pedir oração. Antes mesmo que ela falasse, Padre Pio a olhou fixamente e disse que Deus havia colocado dons nela, mesmo que sua vida estivesse quebrada. Ele afirmou que o sofrimento dela estava ligado a um chamado que ainda não tinha sido compreendido. Anos depois, aquela mulher se tornou instrumento de conversão e consolo para muitas outras almas feridas. Padre Pio repetia que quando alguém se sente profundamente tocado por mensagens espirituais, quando sente o coração arder ao ouvir sobre oração, santos, proteção divina e mistérios de Deus, isso não acontece por acaso. É sinal de afinidade espiritual. É sinal de que aquela alma reconhece algo que já lhe pertence. Se você sente que estas palavras não estão apenas sendo ouvidas, mas sentidas, talvez seja porque esta mensagem também foi preparada para você. E permanecer conectado a esse tipo de ensinamento não é apenas uma escolha racional, é uma forma de proteção espiritual. Por isso, quando você se inscreve neste canal, você não está apenas acompanhando conteúdos, você está se colocando sob uma corrente constante de fé, oração e discernimento espiritual. E quando você comenta, mesmo com poucas palavras, você manifesta publicamente sua fé, algo que Padre Pio sempre ensinou como um ato de força espiritual. Agora, o que será revelado a seguir exige silêncio interior, atenção e humildade. Porque os dons que Padre Pio identificava nos escolhidos não são comuns, não são confortáveis e não são para todos. Cada um deles carrega responsabilidade, cruz e missão. E talvez, ao reconhecer um deles em sua própria vida, você finalmente entenda por que passou por tudo o que passou. Respire fundo, abra o coração, porque agora começaremos a revelar um a um os mistérios que Padre Pio identificava como sinais claros dos verdadeiros escolhidos de Deus. Antes de falar sobre esse dom, Padre Pio sempre pedia silêncio interior. Ele dizia que certas verdades não podem ser compreendidas com a mente agitada, porque pertencem ao campo da alma. Segundo ele, quando Deus escolhe alguém, o primeiro sinal não aparece em milagres visíveis, mas em algo muito mais profundo e muitas vezes doloroso. Padre Pio ensinava que o primeiro dom dos escolhidos é a sensibilidade espiritual ao sofrimento, próprio e alheio. Não se trata de fragilidade emocional comum, mas de uma capacidade sobrenatural de sentir o peso do mundo, as dores das pessoas e até as angústias espirituais que não são ditas em palavras. Ele afirmava que essas almas sofrem mais porque enxergam mais.
Nos longos atendimentos no confessionário, Padre Pio identificava esse dom quase imediatamente. Bastava a pessoa se aproximar, muitas vezes sem dizer nada, para que ele percebesse um coração ferido, cansado, mas profundamente ligado a Deus. Ele dizia que os escolhidos carregam uma dor silenciosa, uma tristeza que não vem da falta de fé, mas do excesso de amor. São almas que sentem demais, que choram sozinhas, que se preocupam com todos e quase nunca são compreendidas. O próprio Padre Pio viveu esse dom de forma extrema. Seus estigmas, suas doenças constantes, suas perseguições dentro da própria igreja e seus ataques espirituais não eram apenas provas pessoais, mas participação direta no sofrimento de Cristo. Ele dizia que Deus permite que os escolhidos sintam o peso da cruz para que se tornem canais de redenção para outros. Esse dom faz com que a pessoa sofra em momentos em que tudo parece estar bem. Sinta angústia sem causa aparente. Tenha noites de inquietação, um coração que aperta sem explicação humana. Padre Pio alertava que muitos médicos e pessoas sem discernimento chamariam isso de fraqueza ou excesso de emoção, mas espiritualmente é sinal de alma aberta, sensível à realidade invisível. Ele contava que muitas mulheres simples, mães, esposas, avós, chegavam até ele dizendo que sentiam uma tristeza profunda ao rezar, ou que choravam ao ouvir falar de Jesus, da Virgem Maria ou do sofrimento alheio. Padre Pio as consolava, dizendo que esse dom não era maldição, mas eleição. Deus confiava a essas almas a capacidade de sofrer com Cristo para aliviar o sofrimento do mundo. Biblicamente, Padre Pio relacionava esse dom às palavras de São Paulo, quando diz que completa em sua carne o que falta aos sofrimentos de Cristo pelo bem da Igreja. Ele ensinava que os escolhidos participam desse mistério sem perceber, oferecendo suas dores diárias como oração viva. Mas ele também fazia um alerta severo. Quando esse dom não é compreendido, a pessoa pode cair no desânimo, na sensação de abandono, na revolta silenciosa ou até no esfriamento espiritual. Por isso, Padre Pio insistia que essas almas precisam aprender a transformar dor em oração. Não fugir do sofrimento, mas entregá-lo conscientemente a Deus. O ensinamento prático que ele dava era simples e profundo. Sempre que a angústia viesse sem explicação, a pessoa deveria dizer interiormente: Jesus, uno esta dor à tua cruz. Usa-me para salvar almas. Ele dizia que essa oração curta tinha um poder imenso, porque alinhava o sofrimento humano ao plano divino. Segundo o Padre Pio, quando alguém ignora esse dom e tenta endurecer o coração, algo se fecha espiritualmente. A sensibilidade, que deveria ser canal de graça, se transforma em peso. Mas quando acolhida com fé, ela se torna fonte de proteção, discernimento e intimidade profunda com Deus. Se ao ouvir isso você reconhece sua própria história, se percebe que sempre sentiu demais, sofreu demais e carregou dores que ninguém viu, Padre Pio diria que isso não é acaso. É sinal de escolha. É sinal de que Deus confiou a você algo precioso e exigente. E este é apenas o primeiro dom. Os próximos são ainda mais raros, mais profundos e mais reveladores. Alguns deles explicam ataques espirituais, bloqueios financeiros inexplicáveis e batalhas interiores que você talvez nunca tenha entendido. Padre Pio ensinava que quando Deus escolhe uma alma, ele não entrega apenas um sinal isolado, mas constrói nela um conjunto de marcas espirituais que, vistas em profundidade, revelam uma eleição clara. Por isso, após a sensibilidade ao sofrimento, ele falava de um segundo dom, ainda mais incompreendido e muitas vezes temido. O segundo dom é a capacidade de perceber o mal antes que ele se manifeste. Padre Pio dizia que os escolhidos sentem quando algo não está bem, mesmo sem provas concretas.
Um aperto no peito ao entrar em certos lugares, um incômodo inexplicável perto de determinadas pessoas, uma inquietação antes de decisões que aparentemente seriam boas. Ele afirmava que isso não é imaginação, mas discernimento espiritual concedido por Deus como proteção. O próprio Padre Pio vivia isso intensamente. Ele sabia quando alguém estava escondendo um pecado grave, quando havia influência maligna ou quando uma decisão levaria à ruína espiritual. E alertava que ignorar esse dom traz consequências, porque Deus avisa antes de permitir a queda. O terceiro dom, segundo o Padre Pio, é o chamado invisível à oração profunda. Os escolhidos sentem uma atração quase irresistível pela oração, mesmo quando estão cansados, desanimados ou feridos. Não é disciplina, é necessidade interior. Ele dizia que essas almas sofrem quando se afastam de Deus, sentem um vazio, uma inquietação que só se acalma diante do sacrário, do rosário ou de uma oração sincera. Padre Pio afirmava que esse dom é sinal de que a alma foi criada para interceder, muitas vezes sem saber por quem. Ele mesmo passava noites inteiras em oração porque sentia, em espírito, batalhas acontecendo no mundo. O quarto dom é um dos mais dolorosos e mais claros sinais de eleição: as provações repetidas. Padre Pio ensinava que os escolhidos parecem sair de uma prova apenas para entrar em outra. Quando não é saúde, é família. Quando não é família, é dinheiro. Quando não é dinheiro, é perseguição, incompreensão ou solidão. Ele dizia que isso acontece porque Deus confia mais nessas almas, como um pai que exige mais do filho que ama e prepara para algo maior. Padre Pio viveu isso até o fim da vida, sendo atacado pelo demônio, incompreendido por autoridades e, mesmo assim, permanecendo fiel, silencioso e obediente. O quinto dom é a humildade forjada na dor. Padre Pio afirmava que os escolhidos raramente se sentem dignos. Eles se veem pequenos, fracos, indignos das graças que recebem. Não se vangloriam, não se exaltam, não se sentem melhores que ninguém. Pelo contrário, muitas vezes acham que falham demais. Ele dizia que essa humildade não é insegurança, é proteção divina. Deus esconde os escolhidos do orgulho para preservá-los do mal. E quando alguém com esse dom tenta se exaltar, rapidamente é corrigido pela vida. O sexto dom é a capacidade de atrair graças para outros. Padre Pio dizia que existem almas cuja simples presença traz paz, consolo e até curas, mesmo sem palavras. Pessoas que escutam, acolhem, rezam em silêncio e, sem perceber, aliviam fardos. Ele chamava essas almas de canais vivos da misericórdia de Deus. Muitas mulheres simples, doentes, pobres, sem estudo, eram assim. E Deus as usava poderosamente. Esse dom explica por que tantas pessoas procuram você para desabafar, pedir oração ou simplesmente ficar perto. Então, Padre Pio falava do sétimo dom, o mais decisivo e mais perigoso de todos: a fidelidade a Deus mesmo quando tudo parece perdido. Os escolhidos permanecem, caem, choram, se ferem, mas não abandonam Deus. Mesmo questionando, mesmo cansados, continuam rezando, continuam buscando, continuam voltando. Padre Pio dizia que esse dom é o selo final da eleição, porque o demônio tenta quebrar exatamente isso. Ele sabia que se destruir a perseverança, destrói a missão. O próprio Padre Pio afirmou que quem carrega esses dons será sempre alvo de batalhas espirituais, mas também estará sempre sob proteção especial. Ele dizia que Deus permite o ataque, mas nunca retira a mão. O escolhido pode ser ferido, mas não será destruído. Se ao ouvir esses dons você reconhece sua própria história, sua própria caminhada, suas dores e suas lutas, Padre Pio diria com firmeza e ternura que isso não é coincidência. É chamado, é escolha, é responsabilidade espiritual. E agora que esses dons foram revelados, chega o momento mais importante. O que fazer com esse conhecimento?
Porque, como Padre Pio ensinava, conhecer o chamado sem agir corretamente pode gerar ainda mais sofrimento. Mas agir segundo a vontade de Deus destrava proteção, cura e paz profunda. Depois de reconhecer esses dons, Padre Pio ensinava que o maior perigo não é tê-los, mas não saber como viver com eles. Ele dizia que muitos sofrimentos espirituais, doenças emocionais persistentes, bloqueios na vida e até crises financeiras inexplicáveis surgem quando a alma é escolhida, mas ainda vive como se não fosse. Há um desalinhamento interior entre o chamado de Deus e a resposta humana. Padre Pio afirmava com firmeza que os escolhidos precisam aprender a ordenar a própria vida espiritual, ou pagarão um preço alto em angústia e confusão. Ele ensinava que Deus concede dons, mas exige correspondência. Não perfeição, mas entrega. Não heroísmo exterior, mas fidelidade diária. O primeiro passo, segundo Padre Pio, é aceitar o chamado sem revolta, parar de perguntar por que comigo e começar a dizer para quê, Senhor. Ele dizia que quando a alma para de resistir, algo se desbloqueia no mundo espiritual. A graça começa a fluir de forma mais suave. As provações não desaparecem, mas deixam de esmagar. O segundo passo é transformar tudo em oração. Padre Pio ensinava que o escolhido não pode desperdiçar sofrimento. Cada dor física, cada lágrima, cada medo deve ser conscientemente oferecido a Cristo. Ele dizia que quando a dor é oferecida, ela perde o poder de destruir e passa a gerar frutos invisíveis. Muitas curas, libertações e bênçãos acontecem não porque alguém pediu, mas porque uma alma ofereceu. O terceiro passo é criar uma disciplina espiritual mínima, porém fiel. Padre Pio insistia que os escolhidos não podem viver sem âncoras espirituais. Ele recomendava confissão frequente, participação na Eucaristia sempre que possível e o rosário diário, mesmo que rezado com cansaço. Ele dizia que não é a quantidade, mas a constância que protege a alma eleita. Para aqueles que enfrentam doenças, Padre Pio ensinava a unir a enfermidade à paixão de Cristo, dizendo interiormente que aquela dor não seria inútil. Para quem enfrenta dificuldades financeiras, ele dizia que a fidelidade espiritual abre caminhos invisíveis, porque Deus nunca abandona quem trabalha silenciosamente para o reino. Para quem vive ataques espirituais, medo ou opressão, ele afirmava que a perseverança na oração quebra cadeias que não se veem. Padre Pio dava uma promessa espiritual clara às almas que aceitavam viver segundo esse ensinamento. Ele dizia que talvez não se tornassem ricas, famosas ou livres de problemas, mas jamais ficariam sem proteção, jamais ficariam sem consolo, jamais seriam abandonadas na hora da prova maior. Deus cuidaria dessas almas de forma direta. Existem inúmeros testemunhos de pessoas que, ao assumirem esse caminho, viram mudanças profundas, paz interior onde antes havia angústia, clareza onde havia confusão, força onde só existia cansaço. Não porque a vida ficou fácil, mas porque a alma passou a caminhar alinhada com a vontade de Deus. Padre Pio dizia que o verdadeiro milagre não é a ausência de cruz, mas a capacidade de carregá-la com sentido. E quando isso acontece, algo poderoso se manifesta. A alma se torna madura, protegida e espiritualmente frutífera. Agora você sabe, agora você entende. Aquilo que antes parecia apenas sofrimento começa a revelar propósito. Aquilo que parecia peso começa a se transformar em missão. E é exatamente por isso que este caminho não pode ser trilhado sozinho. Agora que você descobriu os dons raros e profundos que Deus concede aos seus escolhidos, eu te convido a refletir profundamente sobre o próximo passo. Porque, como Padre Pio sempre ensinava, a sabedoria sem ação é como um rio que não flui, estagnando e apodrecendo.
A verdadeira transformação espiritual começa quando você decide não apenas ouvir, mas viver o que foi revelado. Mas como garantir que você permanecerá firme nesse caminho? Como não perder as preciosas instruções que foram dadas a você? A resposta é simples. Ao se inscrever neste canal, você está colocando a sua fé em ação. Não se trata apenas de receber mais ensinamentos, mas de permanecer conectado a um ambiente de luz, fé e proteção divina. Padre Pio dizia que em tempos de provação, a alma não pode se isolar. A comunhão com os outros, o apoio espiritual, as palavras de fé e os ensinamentos constantes são necessários para não desviar do caminho. Ao se inscrever aqui, você estará permitindo que o Espírito Santo continue iluminando sua vida, guiando seus passos e fortalecendo seu coração. Cada vídeo, cada oração, cada mensagem será uma proteção e um lembrete de que você não está sozinho. E mais, ao comentar aqui, você se une espiritualmente a todos aqueles que, como você, buscam a verdade e a proximidade com Deus. Quando você comenta, você não está apenas expressando suas ideias ou dúvidas. Você está publicamente declarando sua fé, sua disposição para seguir o chamado de Deus e acolher os ensinamentos que Ele está trazendo para a sua vida. Agora que você recebeu esses ensinamentos profundos, o próximo passo é um compromisso interior real. Não basta ouvir, não basta saber. O que Padre Pio nos ensina é que a verdadeira transformação acontece quando a alma decide agir com fé, sem hesitar. E por isso, eu te convido a um desafio espiritual que, se abraçado com sinceridade, pode mudar sua vida para sempre. Nos próximos 7 dias, quero que você se concentre em algo simples, mas poderoso. O desafio é o seguinte: cada vez que sentir o peso da dor, do medo ou da dúvida, você vai se voltar para Deus de forma concreta. Vai parar tudo o que está fazendo, fechar os olhos e com o coração aberto vai dizer: Senhor, eu te ofereço esta dor. Usa-a para a salvação das almas. Dá-me a força para carregar a cruz com Cristo. Este é um gesto de fé profunda, um ato de entrega. É uma oportunidade de transformar tudo aquilo que pesa em sua vida em oração e oferta ao Senhor, assim como Padre Pio fez. Quando você fizer isso, peça também que Deus revele os dons que Ele colocou em sua alma. Que Ele te fortaleça para cumprir sua missão com coragem e humildade. Eu sei que isso não é fácil. Eu sei que você pode se sentir cansada, sobrecarregada, com medo de não ser capaz de seguir esse desafio. Mas é justamente por isso que ele é tão poderoso. A verdadeira força espiritual vem quando você decide dar o primeiro passo, mesmo sem ver o caminho todo. Padre Pio ensinava que o primeiro passo é sempre o mais importante, e é isso que Deus quer de você agora, um passo de fé. Por isso, escreva nos comentários uma frase como compromisso público. Diga: eu aceito o desafio de entregar minha dor a Deus e me abrir para os dons que Ele tem para mim. Ao fazer isso, você estará criando uma corrente espiritual. Você estará, de fato, se comprometendo com o seu próprio processo de transformação. E, se sentir no coração, compartilhe este vídeo com alguém que também precise dessa luz. Deus não quer que caminhemos sozinhos. Quando você compartilha, você espalha a graça e a proteção que foi dada a você. Não deixe que essa corrente de fé se quebre. Vamos unir nossas forças espirituais em oração e ação para que mais almas possam ser tocadas. Lembre-se, você não está sozinha. Padre Pio, com sua intercessão e seu exemplo, estará ao seu lado, guiando seus passos. E eu também estarei aqui, com orações e com fé, para acompanhar sua jornada. Agora, coloque o seu coração em ação. O desafio começa hoje. Não deixe para amanhã o que pode transformar sua vida agora. Agora, eu te convido a silenciar o coração. Se puder,
Feche os olhos por alguns instantes. Respire lentamente. Deixe as preocupações, os medos, as dores do corpo e da alma repousarem por um momento. Este é um instante sagrado. Padre Pio ensinava que quando uma alma se recolhe com sinceridade, o céu se inclina para escutá-la. Neste momento, apresente a Deus tudo aquilo que pesa em seu coração. As doenças que você carrega ou acompanha dentro da sua casa. As dificuldades financeiras que tiram seu sono. Os medos que você nunca conseguiu explicar. As lágrimas que você derramou sozinha. Nada disso é invisível para Deus. Nada disso passou despercebido. Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos agora diante da Tua presença. Tu que conheces cada alma, cada ferida e cada batalha invisível, olha com misericórdia para quem escuta esta oração. Se esta alma carrega os dons dos escolhidos, confirma-a na fé. Se está cansada, sustenta-a. Se está ferida, cura-a. Se está confusa, ilumina-a. Padre Pio, servo fiel de Deus, amigo dos que sofrem, intercessor poderoso junto ao céu, nós te pedimos agora, olha por esta alma, protege-a dos ataques do mal. Guarda sua mente, seu coração e sua casa. Ensina-a a transformar dor em oração, medo em confiança, sofrimento em oferta. Que nenhuma força contrária seja maior que a graça de Deus sobre sua vida. Senhor, se houver enfermidade, toca agora com teu poder. Se houver opressão espiritual, quebra agora toda a corrente. Se houver bloqueios, portas fechadas e caminhos confusos, abre as estradas que só o teu amor pode abrir. Derrama paz onde há angústia. Derrama luz onde há escuridão. Derrama esperança onde há cansaço. Padre Pio ensinava que os escolhidos nunca caminham sozinhos, mesmo quando se sentem abandonados. Por isso, Senhor, envolve esta alma com tua presença. Que ela sinta agora um alívio profundo, um descanso interior, uma certeza silenciosa de que não está só, de que é amada, cuidada e protegida. Se esta alma foi chamada, confirma o chamado. Se foi ferida, restaura. Se foi enfraquecida pelas lutas da vida, renova agora suas forças. Que ela saia deste momento mais leve, mais firme e mais confiante em ti. Respire mais uma vez, entregue tudo, confie. Deus está agindo, mesmo que você ainda não veja.